Neste vídeo, basicamente, eu vou fazer uma síntese daquilo que podemos esperar do nosso país em 2025. O que notamos em nosso país que, de um certo tempo para cá, ou de ano após ano, o país vem se esfacelando como economia, como sociedade, enfim. Sobre isso que eu vou falar, mas eu vou fazer uma síntese. Quer dizer que eu não pretendo falar de tudo com profundidade. Será mais sobre os períodos. Então vamos começar pela independência do país, que já foi um pouco conturbada. Sem contar que o maior articulador da independência do país, em 1822, foi José Bonifácio, que depois da independência ele sai do governo, vem para Portugal e depois retorna para o país em 1829. De 1825 até 1851, nós tivemos ali uma certa estabilidade do preço do café, bem como da produção do mesmo. Também em 1850 nós temos aquela segunda lei que realmente o país pega que ele estava sob pressão dos ingleses para poder acabar com o tráfico negreiro. Então em 1850 simplesmente esta segunda lei ela pega, de fato. Tivemos uma primeira lei que ela não pega e depois tivemos uma segunda que realmente chega ali ao fim do tráfico negreiro. Enfim, já sob gestão, o país já sob gestão de Dom Pedro II, nós tivemos ali o esfacelamento nós tivemos o esfacelamento do sistema político brasileiro, bem como neste período também tivemos ali a quebra do parlamento brasileiro devido aos atritos de um lado os liberais e de outros conservadores. E por que isso acontece? Porque nós tínhamos de um lado os conservadores, que eles defendiam todo o sistema arcaico que foi construído ao longo dos anos no país, bem como a escravidão. Quem eram os conservadores? Eles estavam localizados no Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco. E quem eram os liberais? Eles estavam localizados em Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul. Este atrito, em 1850, nós tivemos ali a quebra do parlamento. Não tem mais consenso dentro do parlamento. Sabemos que o parlamento para o sistema político ele é fundamental. Quando você tem um sistema parlamentar e ele está totalmente dividido, você não tem um consenso político e fica mais difícil você tomar decisões, você construir um projeto de país. Foi isso que basicamente aconteceu neste período de 1860 até 1868. Tivemos ali um fortalecimento dos liberais. Os liberais eles estavam localizados em Minas, São Paulo e Rio Grande do Sul. Quem eram os liberais? Eram os pequenos produtores de terras, os pequenos comerciantes, padres e profissionais liberais. Quem eram os conservadores? Os grandes comerciantes e os grandes donos de terras naquele período. Então, em 1888, com a abolição da escravidão, em 3 de maio de 1888, nós tivemos ali basicamente a destruição dos liberais. Então, o partido ele fragmentou-se e pronto, acabou com esse atrito de um lado e do outro. Em 1889, nós tivemos ali a proclamação da República. E neste período, como nós tivemos a proclamação da República, todos os partidos que estavam no Império agora passaram para a República. Em 1890, nós tivemos o assentamento da Assembleia. Em 1891, nós tivemos ali a primeira Constituição. Neste mesmo ano, também já tivemos o primeiro golpe militar do país, que foi ali de Deodoro Marechal Fonseca. E quem assume foi o Marechal Floriano Peixoto. Depois de Marechal Floriano Peixoto, tivemos ali a presidência com Campos Salles. E também não podemos esquecer que a partir de 1874 o país ele começa a receber imigrantes europeus para trabalhar na agricultura, principalmente voltado para o café, pois o maior exportador de café já era o nosso país, sem contar o maior produtor, e era o café também que gerava maior receita e maior divisas para o país. Então nós tivemos ali no fim de 1850 até início de 1860 um período de apogeu do café.
Depois tivemos a crise de 1870 na Europa e 1880 nos Estados Unidos, mas entre um período e outro também tivemos uma elevação das exportações brasileiras. E depois, já no fim de 1897 a 1902, tivemos um outro momento de apogeu. Neste período, o país estava recebendo imigrantes europeus. De 1902 até 1920, o país ele oscila nas exportações, ele oscila na produção e ele oscila no preço. Neste mesmo período, também, o país, quando ele tinha um momento de queda, e evidente que as suas receitas elas iriam cair, ele aumentava as exportações para tentar manter o mesmo nível de divisa e assim continuar gerando receitas para o país. Em 1906, tivemos ali o Convênio de Taubaté, que não permitia ali o aumento das áreas já plantadas e não permitia também o plantio de novas áreas no país. Então tivemos essa oscilação. Durante também a Primeira Guerra Mundial, o país ele começa a intensificar o seu processo de industrialização. Ali já é a primeira fase para ele começar a se industrializar. Depois também já em 1920 já tivemos ali uma reação do café africano. Em 1930 tivemos ali a chegada de Getúlio Vargas. Em 1936 já tivemos o golpe de Getúlio Vargas. Antes disso tivemos a criação do IBGE em 1934 e foi implementado de fato em 1936. Já por volta de 1938 e 1939 já tivemos ali o surgimento do café africano. E depois, mais à frente, em 1950, tivemos ali o surgimento do café colombiano, que no início do século era de 1 milhão e meio de sacas, já por volta de 1950 era de 5 milhões e meio de sacas. E ele era um forte concorrente do café brasileiro, principalmente no maior polo consumidor do café, que era os Estados Unidos. Depois tivemos ali em 1947 até 1950, começa a medir de forma eficiente o PIB brasileiro, e neste período tivemos um crescimento no PIB de 8%. Depois tivemos a chegada já das montadoras em nosso país, sendo forte, o Volkswagen, as primeiras a chegarem no país, e durante esse período de 1955 até 1960, o país ele cresce na ordem de 7,5%, tendo uma elevação no PIB de 4%. Depois, já em 1957 até 1961, tivemos a construção de Brasília, intervenção com excesso de gasto tivemos ali um excesso de gastos do governo federal e tivemos ali neste período também uma geração de inflação na economia e depois, já por volta de 1960, nós tivemos ali o golpe militar, que o presidente foi o João Goulart. Nesse período, o objetivo principal era restabelecer a paz social, restabelecer a política brasileira e retomar o caminho do crescimento da economia brasileira. Tivemos ali naquele período reformas que foram feitas, sendo elas reformas estruturais, monetárias, financeiras, criação do Conselho Monetário Nacional, Banco Central do Brasil, indexação da poupança para o sistema financeiro habitacional e uma série de outras coisas que foram feitas naquele período. Depois, em seguida, desfrutamos de um crescimento entre um ano e outro de 14%, sendo na média 7,5%. Depois tivemos também neste período um surgimento de inflação na ordem dos 20 e poucos por cento, e depois chegamos na década de 80, que é considerado pelos economistas uma década perdida para a economia brasileira, e de fato foi. Nós tivemos a queda da economia brasileira, nós tivemos a queda dos indicadores de desenvolvimento econômico, tudo aquilo que afeta a minha vida e também afeta a tua vida. Nós tivemos um crescimento médio marcado medíocre, pífio, na ordem de 1,5%, e podemos compará-los com outros crescimentos, como é o da Coreia do Sul, que na mesma década cresceu em uma ordem de 5,4% na década de 80. Neste mesmo período também não podemos esquecer o que marca o nosso país, é o período da hiperinflação, que veio aumentando de forma exponencial naquele período. Então, quando você tem um período de hiperinflação, você tem uma corrida para o consumo,
pois o seu dinheiro ele perde o valor e perde muito rápido. Então a forma de você garantir o valor daquele dinheiro é você correr para consumir. Então é o que acontece, é o que já aconteceu no nosso país, acontece na Argentina, Venezuela, Alemanha, Polônia na Primeira Guerra Mundial. Enfim, tivemos então um confisco do Collor, em seguida tivemos ali um impeachment dele, e depois tivemos então Fernando Henrique Cardoso, que encabeça o desenvolvimento do Plano Real. Ele tem ali, né, a busca do Plano Real, que seria o Plano Real, e quais seriam seus objetivos, que era estabilizar o câmbio brasileiro, estabilizar a economia brasileira e o principal, dar dignidade para a nação brasileira. Tivemos ali o desenvolvimento do tripé macroeconômico brasileiro, sendo meta de juros, meta de inflações e reservas cambiais em dólares, para manter a nossa economia forte e atrair investimentos. E pronto, tivemos ali a vitória de Fernando Henrique Cardoso, que depois ele vai até 2002, né? Depois tivemos ali a vitória do Lula, que desfruta exatamente disso, uma moeda recém-criada, uma moeda forte. Tivemos ali a estabilização da economia brasileira, estabilização do câmbio brasileiro e reservas cambiais. E tivemos ali um aumento, né, considerável em comparação com o período de inflação, que foi estabilizado, um aumento do poder aquisitivo. Neste período também tivemos ali um PIB, uma dívida pública em relação ao PIB, na ordem de 50%. Então, quer dizer, a dívida pública do governo federal, da União, ela estava na ordem ela só comia 50% daquilo que o país produzia. Veio Lula, basicamente marcado por um crescimento na ordem de 4,5% durante o período de gestão do Lula. Tivemos ali manutenção política, reformas microeconômicas, expansão dos gastos públicos e expansão do crédito habitacional naquele período, que foi gigantesco. E naquele mesmo período ele desfruta também do crescimento mundial. Então tem um aumento das exportações brasileiras dos produtos tropicais e da extração dos recursos naturais que o país tem, exportando principalmente para a China, que começa o seu crescimento absurdo, os Estados Unidos, que até 2008, 2009 era o primeiro cliente de nosso país. Depois tivemos a Dilma, nós já tivemos ali por volta de 2010 o destruimento do tripé macroeconômico brasileiro, a saída dos Estados Unidos, tivemos a subprime em 2008 nos Estados Unidos, 2009 H1N1, e em 2016 tivemos o impeachment da Dilma. O último crescimento registrado em nossa economia foi de 7,5% em 2010, né? Que pronto, tivemos este crescimento, foi o último crescimento que tivemos, crescimento real da economia brasileira, se comparado com outros períodos, de 1947 até 1950, 7%, 1955 até 1960, 7% também, 7%, uma elevação no PIB per capita de 4%. Tivemos ali também o período milagre brasileiro, que foi ali um período médio de crescimento de 7% a 8%, tendo anos que o país cresceu até na ordem de 14%, né? E depois, por volta de 2010, esse crescimento de 7%. Pronto, sob a gestão já da Dilma Rousseff. Em 2016 tivemos o impeachment dela, tivemos ali o Temer, ele assume, ele consegue estabilizar a taxa básica de juros brasileiras, ele consegue basicamente organizar o que precisa ser organizado diante de um cenário de catástrofe que o país viveu. Tivemos ali o governo do Jair Bolsonaro, tivemos a Covid-19 e depois tivemos a saída do Lula e agora ele assume. Então por que eu resolvi fazer essa síntese? Porque o país ele é assim, ele é uma desorganização social, ele é uma desorganização política e ele é uma desorganização econômica. Isso é que marca o nosso país, né? Então, o que eu quero lhe dizer? Simplesmente que você não tem que esperar muito do país, mas sim de si mesmo. Não conte com o país para você viver uma boa vida, não conte com o país para você prosperar. Tem uma frase de Adam Smith, que foi quem tirou a economia do âmbito da filosofia do direito, que ele diz da seguinte forma: a via para a riqueza é a produção fecundada com o capital. Se você quer melhorar de vida saindo do país, ou se você quer melhorar de vida estando no país, a via que você tem é produzir para si mesmo, evitar trabalhar para terceiros.
Então você deixa de trabalhar para alguém, junta um dinheiro e começa a trabalhar para você. É a melhor maneira de você encontrar prosperidade e também a dignidade diante de um país como o nosso, né? Um país que se tem tudo e a pobreza ela é exponencial, ela é muito grande, o que divide muito o nosso país. E se você chegou até aqui e gosta de tudo que é relacionado ao escopo econômico, já deixa o seu like, curte, comenta e compartilha. Aqui neste canal falamos tudo que é relacionado ao escopo econômico. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.